Essa é a segunda edição da jornada de 48 semanas, 48 erros e 48 soluções, em que eu vou tratar ponto a ponto cada erro que a agência cometem com os seus clientes. O erro 002 é uma das reclamações que eu mais ouço dentro de propostas comerciais, do fluxo aqui comercial da Traction, que é: o vendedor era bom, mas o atendimento depois era júnior. O que acontece é que o papo ali comercial, ele é muito positivo, ele é muito solucionador, a venda é muito consultiva, atraente, persuasiva. E claro, a gente no comercial está discutindo coisas boas, cenários bons, tudo aquilo que você vai investir e realmente vai conseguir aquele sucesso financeiro, aquele sucesso de objetivo de projeto, aquele sucesso comercial dentro da empresa, e fica muito positivo, né? Mesmo quando você tenta ser mais pessimista dentro da proposta comercial, você não é aquele pessimista real, né? Aquele pessimista, cara, pode dar errado, pode ser que não venda nos primeiros 3 meses, Cara, a gente conhece, assim, o mercado, qual é o papo que as agências trabalham ali, até porque, assim, isso não é culpa 100% da agência, é muito impossibilitado saber todos os cenários possíveis que podem acontecer dentro do projeto, é muito baseado na empresa, no produto, então não dá pra só demonizar a agência também nesse sentido. Normalmente esse é um papo positivo, porque o cliente também quer que seja positivo, claro, ele tá fazendo um investimento, ele tá colocando ali uma esperança, alguma coisa que realmente pode mudar o negócio dele em direção àquilo que ele precisa, aquilo que ele busca, então ele quer ser positivo quanto a isso também. Torna-se ali uma reunião muito eficiente. Na hora que fecha, a experiência já muda, né? Já se cria aquele, normalmente, grupo do WhatsApp, e aí entra uma pessoa em contato, vão marcar uma primeira reunião, que vai ser de briefing, vai ser de kickoff, etc. Coloca aquele monte de gente no grupo ali, esse aqui é tal pessoa, esse aqui é tal pessoa, esse aqui é cargo X, e aí começa aquele processo mais produtizado, né? Beleza, sua campanha aqui, tal, dia tal, tal. Então começa aquela gestão de tarefas, aquela gestão de carteira no time de projetos, que é um pouco menos consultiva e muito mais entregar aquilo que foi falado mais no tático operacional, né? De novo, dá pra culpar a agência nisso, claro, eu tô fazendo isso aqui, mas também é uma coisa difícil, né? Porque você precisa entregar o tático operacional daquilo que foi projetado, então é um caminho possível que a agência toma, e ela vai lá e toma esse caminho. O que acontece é que quando esse caminho é tomado único e exclusivamente por um profissional menos preparado, menos consultivo, mais júnior do que sênior, em relação à experiência de mercado, em relação à experiência em marketing mesmo, normalmente isso tende a criar um tático operacional que não gera resultado, porque ele não é convertido para que aquilo gere exatamente a métrica que o gestor precisa. Então, muito possivelmente, pode ficar mais em métricas de meio. Muitas das agências se comprometem, esse foi o erro 001, né? Inclusive com geração de lead. Porque geração de lead, você consegue fazer um profissional júnior, setar uma campanha, fazer um criativo e jogar leads ali para algum lugar, para um CRM, uma planilha de Excel. Você consegue fazer um profissional júnior fazer isso. O que isso vai gerar depois? Aí que tá todo o conhecimento, o projeto, a solução que faz diferença de um sênior pro júnior. Olhar para os lugares certos, conhecer muito bem do público, conhecer de estratégia de marketing, conhecer de personalização, de persuasão pro cliente, uma mistura ali de conhecimentos de copy também, com ferramenta. É um profissional muito mais completo que realmente gera receita na ponta. Como eu falei no erro 001, a agência não deve se comprometer com a receita direto na ponta, com lucro direto na ponta. Isso não faz sentido qualquer tipo de agência se comprometer com isso, mas com a proposta, com a oportunidade qualificada, ela consegue chegar. Mas por que a agência coloca esse profissional júnior para poder atender? E aí existe essa baixa, né, do comercial, que é muito bom, o cenário super otimista, de repente, cai ali para algo menos otimista, um pouco mais rotineiro e até menos solucionador para o cliente. Pelo próprio modelo. O cliente normalmente quer comprar o mais barato com maior escopo. A agência vende o maior escopo pelo menor preço e contrata o custo mais baixo de profissional, o profissional mais júnior, porque é onde ela consegue escalar para gerar lucro, porque senão a agência não gera lucro. E é muito difícil gerar uma margem líquida boa dentro de agência. Então, se o cara quer ali uma margem de 20% pelo menos, ele vai jogar profissionais a R$2.000, R$2.500, R$3.000. Se ele tem um corpo consultivo baseado no profissional
de 2, 3 mil reais, não tô demonizando o profissional de 2, 3 mil reais. Eu acho que em várias fases existem vários salários, mas essa pessoa de frente com o cliente, bolando estratégia e fazendo aquilo gerar um KPI, uma métrica de resultado de negócio para o cliente, já acho um pouco mais complexo. A não ser que você consiga juntar uma metodologia com profissionais em cada ponto super especializados, granular, mas aí vira um estilo de gestão de pessoas, de processos ali muito mais equilibrado do que normalmente se vê dentro de agência. Então ele contrata o profissional mais barato e aí começa a virar aquela confusão que a gente conhece. E ainda tem um problema oculto na agência que ela não consegue contratar pessoas boas também. Ela não é sexy para profissionais bons que até mesmo se ela tiver mais dinheiro para poder pagar, ela tem dificuldade de trazer, porque muita gente não quer trabalhar nesse modelo de pegar um monte de projeto, de lidar com o cliente, de lidar com carteira. Os profissionais bons de mercado, eles buscam boas oportunidades, então eles também têm outras opções, que se a agência não tem uma cultura boa, não tem uma metodologia legal, aquilo não é sexy pro bom funcionário, pro bom colaborador, pro bom futuro sócio, e existe uma dificuldade ali de trazer também essa pessoa que vai fazer diferença. Tá, mas como que a Traction resolve esse tipo de problema hoje no mercado, tá? Esse é o que a Traction faz, não tô dizendo que a gente é Deus e que isso é o perfeito, porque a gente também tem nossas dificuldades de negócio, também não é exponencial o nosso crescimento, a gente não é o modelo mais perfeito que existe, é a forma como a gente encontrou de solucionar problema a problema. Por isso que eu tô fazendo essa série, inclusive, de 48 problemas, 48 soluções, porque essa é a nossa missão aqui com o nosso cliente e com vocês que estão assistindo esse vídeo. A gente limitou nosso crescimento para começar de alguma forma, não totalmente, mas a gente coloca de 10 a 20 projetos novos aí por mês, e isso escolhendo, sabe, porque o nosso fluxo de canal de vendas, a quantidade de leads, a quantidade de propostas, a quantidade de fechamentos, ele hoje, pelo tempo de empresa nossa, é muito bem formatado. A gente sabe o quanto dá para tirar de cada canal, o quanto a gente investe, o quanto isso gera de lead, proposta, fechamento, é muito bem segmentado. Então a gente passa a escolher melhor aqueles projetos que a gente vai jogando mais pro final do funil, e a gente entende que das 30 propostas que a gente tem, 10 ali são as melhores, por exemplo, para poder jogar para dentro. A gente sempre faz essa conta de 10 em 10, porque a gente coloca 5, mais 10, aí vira 20. Então a gente vai entendendo o fluxo e vai entendendo quem são esses melhores clientes, que são aquele perfil mais ideal, que é a probabilidade de maior LTV para nós, e que a gente entende que o perfil de cliente é interessante para o nosso dia a dia também, né? A gente evita aqueles clientes muito conturbados, aqueles clientes que massacram a última agência que teve com eles, a não ser se teve realmente uma experiência muito ruim, mas aquele cliente que teve 3, 4 agências e odiou as 3, 4 agências e não sabe muito bem quais eram as métricas, não tem um conhecimento muito profundo do que aconteceu, do que não aconteceu, normalmente é uma red flag também pra gente, né? Porque muito possivelmente isso vai acontecer com nós, independente da gente entregar um bom trabalho ou um mau trabalho. Então a gente coloca de 10 a 20 projetos porque a gente sabe que esse escalonamento, a agência não é escalável, é escalonável. Esse escalonamento a gente, correndo bastante, consegue chegar em algo que seja positivo para nós. Porque a gente já fechou mais e não deu tempo de treinar. A gente erra, às vezes, trazer a pessoa, treina, às vezes não é aquela pessoa que a gente imaginava que era. Às vezes essa pessoa pode sair por algum motivo, às vezes a gente perde, às vezes, uma pessoa que já estava dentro da nossa operação. E então é bem segmentado assim esse escalonamento. E todo profissional que vai trabalhar dentro do projeto, a gente escolhe já na seleção pelo menos 10 anos de mercado, ou seja, vai ser uma pessoa de 28, 30 anos, no mínimo, que tenha pelo menos 3 anos de experiência com marketing. Seja com projeto, seja interno, seja empreendendo, que já trabalhou canal de marketing, prospecção, vendas, mídia paga, rede social, já tem uma certa aderência, porque a gente não gosta de erros muito primários, assim. A gente tem nossa metodologia, mas se eu preciso ensinar fundamento demais, aí já o tempo de preparação desse profissional é muito maior. Hoje, um profissional muito bem equalizado, normalmente é 3 anos. Mas em um ano, um bom profissional que a gente desenvolve, mesmo com pouca experiência, que é essa que eu tô falando, que eu imagino que não seja uma experiência muito grande, em um ano, se o profissional é bom, ele já tá tomando conta bem de projeto e resolvendo o problema de muito empresário, tá? Tô tomando o risco aqui de falar um número super curto pra vocês, porque, pô, como em um ano, se o cara tem 10 anos de experiência, 3 de marketing e aprende nossa metodologia, o fundamento, como a gente faz, como a gente aplica, dentro de uma quantidade de clientes que a gente joga pra esse cara, que é uma quantidade interessante, já não é a gente joga 5, 6 clientes já pra ele poder gerir e ter alternativas ali, e esse profissional durante um ano ali já é assim uma experiência enorme para a vida dele, e ele já começa a tomar decisões muito melhores do que ele tomava no primeiro dia, até porque
a gente tem muito case, a gente tem muita experiência, a gente tem muitas coisas que aconteceram que são semelhantes ao que está acontecendo com ele. Então ele consegue buscar essa informação. Nossos produtos hoje já são muito mais estilizados, por mais que a gente seja personalizado para o cliente. Muitas personalizações são padrões, né, de estilo de cliente, de tipo de cliente, tamanho de cliente. Então acaba que muitos projetos entregam a mesma coisa. Então acaba dando um pouco mais de padrão aí para essas pessoas novas também. E essa é a forma como a gente se protege. Eu acho que pessoas é um problema de mercado, né? Todo mundo quer o melhor talento, todo mundo quer equalizar a folha em serviços para que gere margem de lucro. Trazer, captar e reter bons talentos não é fácil, isso exige cultura, isso exige plano de empresa para você poder dar futuro para essas pessoas. A gente já errou muito, a gente erra até hoje, inclusive, pessoas, inúmeras abstrações que podem acontecer ou possibilidades que podem acontecer com uma pessoa, dependendo até do momento, do mercado, do país e tudo mais, mas a gente já acertou muita coisa. Então o que eu tento trazer aqui para vocês é o máximo do acerto que a gente fez, até onde a gente chegou depois de mais de 10 anos de experiência, até onde a gente chegou depois de mais de 1000 projetos que a gente gerenciou. E assim, pessoas eu nem contabilizo, tá? Mas passaram-se inúmeras pessoas aqui dentro da Traction. A gente erra mais do que acerta em pessoas, normalmente é essa conta. Quanto mais você vai acertando cultura, mais vai acertando processo e mais vai acertando aquilo que você quer como empresa, maior a possibilidade desde o começo você já filtrar a pessoa mais correta, porque é muito não. Você olha uma lista ali, é muito mais não do que sim. Assim como para contratar uma pessoa dentro da empresa que você tá. Não é todo mundo que serve para estar ali. Geolocalizado, dependendo do modelo de trabalho, dependendo dos seus desafios, dependendo do que você projeta para o futuro, a maioria é não. Então você aprende muito mais a selecionar os poucos sims para que você aumente a possibilidade dele dar certo dentro da empresa. Então, toda a característica de modelo de agência está errado pela contrato de gente júnior, de baixa experiência, envolve em projeto que está mal precificado e com processo ruim, e isso gera esse embate que é um problema super complexo de resolver. É o erro 002, mas esse erro 002 é gigante, né? São muitas possibilidades de erro que acontecem dentro dele. E por isso que esse é um erro estrutural, esse é um erro de modelo, esse é um erro difícil de ser consertado. É um erro que exige muitos fatores para que você consiga corrigir e que, de fato, a maioria das agências não vão conseguir corrigir. Bom, esse foi o erro 002, espero que você tenha gostado, espero que você esteja animado com essa saga, assim como a gente está por aqui. A gente melhora sempre o nosso processo, a gente olha de novo para aquilo que a gente quer corrigir como solução, a nossa filosofia, e até o próximo vídeo aí, que é o erro 003.